Senhor Jesus, essa manhã nós queremos aproveitar para passar alguns encargos e também meditarmos em algumas palavras. Eu queria saber, quem aqui já foi na estância? Então, a maioria. Quem não foi, nós temos uma área lá em Sumaré, que pode-se dizer é uma infraestrutura de uma pequena cidade. Nós já reunimos ali em torno de 10 mil irmãos, de todas as partes do Brasil e da terra. E nós não somos um grande grupo, mas poucos grupos cristãos têm uma infraestrutura do tamanho da nossa. E ela pertence a quem? Às igrejas. E os irmãos com a Covid, eles passaram a ter um grande problema, porque durante algum tempo não podia ter eventos. E para manter uma infraestrutura como aquela, não é pouco dinheiro. Então, se nós somos o pai da criança, se nós somos o dono da infraestrutura, cabe a nós a responsabilidade de cuidar. E nessa última conferência, em reunião com os principais lideranças da terra, os irmãos decidiram, já que ela é nossa, nós vamos assumir um compromisso de doação, para que os irmãos possam realmente fazer a manutenção. É impressionante, irmãos. Quem foi a primeira vez agora, talvez fique impressionado, principalmente com o salão de reuniões, que é imenso. Mas não é só o salão de reuniões. Nós temos centenas de áreas de metros quadrados de grama que precisa ser cortada regularmente. Tem rede de telefone, tem rede de energia elétrica, rede hidráulica, é uma infraestrutura de uma pequena cidade. Pasmem, os irmãos computaram que a manutenção mensal fica em mais de 200 mil reais por mês. E aí, é um dinheiro imenso, sim, mas se dividirmos por 10 regiões geográficas, passa então para 20 mil. Então, os irmãos pediram para que a gente faça um voto
como igreja. Então, nós vamos pedir para que cada um dos 3 grupos familiares recolha esse voto dos irmãos. Agora, os irmãos não vão fazer o depósito individualmente. Nós vamos coletar todas essas ofertas e vamos fazer um único depósito em nome da igreja em Carlos Chagas. Então, nós temos já um compromisso que nós fizemos com a obra. Por que a gente fala obra? Porque quando a gente relaciona as nossas necessidades dentro de Carlos Chagas, refere-se à igreja em Carlos Chagas. Mas, quando nós juntamos todas as igrejas, por exemplo, no estado de Minas Gerais, refere-se à obra das igrejas no estado de Minas Gerais. E como tal, a sede está em Belo Horizonte, nós mandamos para lá as nossas ofertas, como chama? Sócio do Evangelho. Por que nós temos esse compromisso? Porque nossa região assumiu um compromisso junto com as outras 10 regiões da obra, em assumir a pregação do Evangelho em 3 países: Angola, São Tomé e Príncipe e agora Namíbia. Então, os irmãos têm adquirido recursos. Por exemplo, recentemente foi comprado uma van para o transporte de irmãos em São Tomé e Príncipe. Já havia adquirido uma em Luanda, em Angola. Os irmãos já montaram um CEAP, um Centro de Aperfeiçoamento para a propagação do Evangelho em Luanda. Tudo isso vem de quê? Vem de nossas ofertas. Então, isso nós temos recolhido nos grupos familiares, que agora houveram pequenas alterações. E cada irmão que recolhe essas ofertas passa depois para o irmão Magno, que faz uma única oferta daquilo que foi recolhido pelos irmãos, e também uma oferta por parte da igreja, representando o nosso dízimo dos dízimos. Agora, eu queria relembrar junto aos irmãos que tudo isso nós fazemos porque nós temos uma visão. Uma visão que vem da palavra do Senhor. Por exemplo, nós não temos o costume de, durante nossas reuniões, fazermos ofertas. Mas ali atrás tem uma caixa de ofertas, que também é chamado de gasofilácio. Ali tem uma pequena mesa, onde você pode pegar o envelope e colocar ali o seu dízimo,
ou as suas ofertas. Se for dízimo, você não precisa escrever nada no envelope. Por quê? O dízimo, quem vai ver em que vai ser gasto o dízimo são os irmãos responsáveis. E como nós não estamos fiscalizando quem deu dízimo e quem não deu, você não precisa falar que foi a irmã Ritinha que colocou o dízimo, e nem o valor. Basta você colocar ali na caixa de ofertas. Aí você pode falar, mas dízimo? Dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. Sim. É do Antigo Testamento, sim. A primeira vez, vamos ver um pouco sobre dízimo. Para muitos, talvez seja chover no molhado, mas por amor aos irmãos novos, vamos ver a primeira menção de dízimo na Bíblia. Gênesis 14. Versículo 20. Aqui, Abraão vai encontrar ao rei de Salém, a Melquisedeque. E Abraão estava voltando vitorioso de uma batalha, onde ele encontra o rei de Salém, que era um sumo sacerdote. Então, vamos ler o versículo 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Amém? Agora, a pergunta: quem era esse Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo? Era alguém que era superior a Abraão, o pai da fé, porque ele foi e abençoou a Abraão. Senhor Jesus, e se nós formos ver no próprio livro de Gênesis, quando Jacó foge da casa dos seus pais, com medo do seu irmão Esaú, no caminho para a Mesopotâmia, ali à noite, ele faz um pacto com Deus. E nesse pacto, ele fala: olha, se o Senhor em tudo me abençoar, eu darei o dízimo. É a segunda menção do dízimo. Depois, nós vemos nos livros de Números, também de Deuteronômio, o dízimo é colocado como uma lei no Antigo Testamento. E alguns cristãos falam: se o Senhor veio para cumprir toda a lei, o Senhor cumpriu essa lei em nosso lugar. Nós estamos desobrigados do dízimo. É importante que nós tenhamos a percepção do que o próprio Senhor fala do dízimo. Olha só, Mateus 5:20.
Mateus 5:20, vamos ler? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, primeira coisa, dízimo é uma questão de justiça. Justiça de Deus. Então, mas eu criei no Senhor. A palavra fala que eu me tornei um filho de Deus. Amém. Somos filhos. Mas eu não dou dízimo. Sim, você é um filho que não dá dízimo. Então, a Maria, ela é uma filha, mas ela não pode praticar nenhuma justiça ainda. Ela não pode receber nenhuma responsabilidade, porque ela não tem o quê? Crescimento de vida. É óbvio, né, que a irmã dela, Alice, já tem muitas responsabilidades. Por quê? Porque é uma filha madura, né? Senhor Jesus, então nós não podemos trocar as coisas. Você creu? Você foi feito filho de Deus. Mas o Senhor não quer apenas que nós sejamos filhos imaturos. Ele olha para nós e Ele almeja. Eu quero passar responsabilidades para você. Então é para isso que nós nos alimentamos com a palavra. É a palavra que nos dá visão espiritual. Por que nós estamos aqui agora, nessa reunião? Porque nós sentimos a necessidade de nos alimentarmos da palavra de Deus. E nós não mais vivemos isolados como filhos de Deus, mas nós temos irmãos na fé. Então nós nos reunimos aqui toda terça-feira para reunião de oração. Nós temos reuniões de grupos familiares às quintas-feiras. Nós temos reunião ministerial da palavra no sábado. E no domingo nós reunimos para partir o pão. É por causa de uma visão espiritual. Então, da mesma forma, nós também temos o viver de ofertar. Eu vou fazer as contas, né? Quanto que eu ganho por mês? Eu ganho R$1.000. Então, quer dizer, o meu dízimo será R$100. Então, eu vou e coloco ali R$100. Mas eu também quero participar da obra de expansão na África. Então, eu fiz um voto diante dos irmãos de todo mês ofertar, não é meu dízimo, ofertar R$10. Então, a gente recolhe por grupo familiar. Por que por grupo? Porque muitas vezes, quantas e quantas vezes, eu me esqueci, envolvido com muitas coisas, mas, no caso, a pessoa que recolhe,
seja o irmão, seja a irmã, passa um zap. Ó, Flávio, a oferta, sócio do Evangelho. Eu falo, opa, hoje é o dia de passar o Pix, né? Aí eu passo, né? Ou aqui é mais fácil, os irmãos conseguem se ver nas reuniões. Então, esse líder do grupo familiar, responsável, pode ser o irmão, pode ser uma irmã, vai passar depois para o Magno. E assim nós vamos reunir todas as ofertas da igreja em Carlos Chagas. E vai juntar com o dízimo do dízimo da igreja. Essas últimas ofertas da igreja em Carlos Chagas estava passando de R$3.000 cada mês. Mas vem caindo. Por quê? Será que os irmãos esqueceram? É bom a gente ir na palavra e ver qual é, por que nós fazemos isso. O dízimo é uma questão de justiça. A oferta sócio do Evangelho não é dízimo, é oferta. Eu me comprometi com um determinado valor e agora, além desse valor da sócio do Evangelho, nós vamos fazer uma oferta específica para manutenção da estância. E aí, você vai falar para o irmão responsável em recolher esses recursos no seu grupo e vai falar, olha, irmão, eu vou fazer um compromisso, vamos supor, de R$15. Então, nós vamos juntar todos os, um é 15, outro é 10, outro é 20, outro é 50, outro é R$5. Nós vamos juntar tudo e vamos fazer um compromisso único da igreja em Carlos Chagas. E passar para os irmãos. E essa oferta será encaminhada à obra em Belo Horizonte, com a finalidade específica, manutenção da estância. Amém? Eu gostaria de levar os irmãos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler 2 Coríntios 9, 6 a 10. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama, pois quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência,
superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Irmãos, esse versículo, esse texto aqui, nos mostra que tudo aquilo que chega em nossa mão, uma parte chama pão e outra parte chama semente. O pão tem uma finalidade, a semente tem outra finalidade. O pão é para o nosso sustento. Então, o pão é para ser consumido. Agora, a semente é para quê? É para semear. Nós corremos um risco. Se nós comermos a semente junto com o pão, vai faltar o quê? Safra. Então, nós temos toda vez que recebermos uma determinada quantia, nós devemos perguntar ao Senhor, Senhor, o que é pão e o que é semente? De uma coisa, eu já te afirmo, 10% do que você recebe é só semente. Aquilo ali é para ser lançado na terra. Se você não está nem o dízimo respeitando como semente, você vai ter dificuldades. Agora, nós devemos fazer isso com alegria. Olha só, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós temos que ter uma relação aí íntima com o Senhor. Se você está dando legalmente, não, eu dou o dízimo, que aqui está falando que se a minha justiça não exceder muito, eu não vou entrar no reino. Não, então, mas é com tristeza, aquilo ali não vai ter valor. O Senhor, Ele quer que nós entendamos a outra dimensão. Não vamos ter a matéria. Vocês já repararam que a matéria que nos agarra a esse mundo? Se eu pulo, né, eu não consigo levantar muito, porque a matéria cai. Se eu solto o livro, ele cai. Por quê? É uma lei física. Nós estamos agarrados a essa dimensão.
como o irmão Pedro fala, a dimensão cartesiana, né? E o Senhor está querendo nos mudar de dimensão. Então ele fala, olha, você quer mesmo mudar de dimensão? Eu vou fazer um teste. Separa 10% do que você ganha. E joga. Esse é um teste. O Senhor, Ele não precisa de nossas ofertas. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Mas Ele quer que, quando a gente passa a oferta para a obra, para expandir o Evangelho, ali tenha os centavos, os reais de cada pessoa que congrega ali conosco. Eu não sei se muitos irmãos aqui vão lembrar, mas quando nós decidimos construir esse local, nós fizemos um voto, que nós não iríamos aceitar ofertas de incrédulo. E nós não iríamos fazer propaganda, ou pedir dinheiro para a obra, mas nós iríamos pedir ao Senhor, que era o nosso marido. Irmãos, nós tivemos experiência de irmãos que não congregam conosco chegar com um cheque. Nós tivemos oferta de 5 mil reais. Naquela época era muito dinheiro. Falei, irmão, ó, isso aqui é para a construção da igreja, né? Aí nós pegávamos e falou, amém, irmãos, nós vamos aceitar porque você é o nosso irmão, né? Porque nós fizemos um voto de não aceitar oferta de incrédulo, né? E o Senhor supre. O Senhor quer nos dar a experiência, mas Ele quer que essa experiência seja com alegria. Eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou crescendo para viver em outra dimensão. E se eu ainda estou agarrado nessa dimensão aqui, como que eu vou mudar para outra dimensão? Então, que o Senhor possa nos dar alegria. Versículo 7, vou repetir. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos repetir essa frase? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Aleluia. E agora nós vamos passar por uma questão prática. Graças ao Senhor, embora nós sejamos uma igreja pequena, o Senhor tem nos dado abundância. Por exemplo, nós contratamos um ônibus para ir para essa conferência em Sumaré. Cada irmão pagou R$400. Mas não foi R$400 que era o custo. A igreja decidiu, para a gente viabilizar o maior número de irmãos possível, ela iria cobrar apenas R$400. Sabe quanto a igreja pagou
por aquele ônibus? R$19 mil. Mas de onde vem isso? Dos dízimos e das ofertas. De onde vem essa construção? Dos dízimos e das ofertas. E nós queremos preparar mais 2 ônibus. Um para o dia 8 e 9 de julho. O que vai haver nessa data? 8 e 9 de julho. Conferência com o irmão Pedro Dong em Vila Velha. Então, a igreja tem o sentimento de contratar um ônibus. Mas tem que ter, cada irmão tem que falar, não, eu quero estar presente. Eu quero pagar um preço. Então, nós vamos fazer uma listagem e nós vamos já nos preparar para isso. Dia 8 e 9 de julho, conferência em Vila Velha. Outro voto que nós queremos, junto com a igreja em Valadares e as igrejas do Vale do Aço, contratar um ônibus para a conferência internacional, que será dia 2 ao dia 10 de setembro. Então, é uma data que muitos irmãos vão estar trabalhando, mas outros vão estar disponíveis. Então, aqueles que estiverem disponíveis, vamos fazer um esforço para a gente poder representar a igreja, para que o maior número possível de irmãos possam estar presentes. E assim, com antecedência, nós possamos chegar para Valadares e falar, Valadares, nós temos, vamos supor, 15 irmãos. Aí vocês vão ter mais 15, já são 30. Se Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano tem mais 10 irmãos, já vai formar um número suficiente para contratar um ônibus. E com antecedência, fica tudo mais fácil. Agora, se eu não me disponho, chegar na última hora, não vai ninguém. Por quê? Não houve uma organização, não houve um planejamento prévio. Então, vamos tomar esses encargos? O irmão pode falar, mas eu vou acompanhar pela transmissão. Ótimo, muito bom. Elas são transmitidas via YouTube. Mas tem uma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa. Quando você acompanha via YouTube, você não consegue acompanhar a esfera. Quando nós estamos lá almoçando com os irmãos, participando
das reuniões, ali você tem uma esfera que não tem preço. Então, nós queremos incentivar ao máximo. Eu, particularmente, eu não faço compromisso em conferências internacionais. Você perguntar, Flávio, você vai? Eu falo, eu vou. Se no dia eu tiver com a perna quebrada, como já aconteceu no passado, caí do pé de goiaba, quebrei a bacia, então eu não pude ir. Mas tem que ter uma coisa que justifique eu não poder ir. Então, vamos nos organizar para que a gente possa representar a igreja em Carlos Chagas. E assim, nós, com bastante antecedência, vamos passar esses encargos via grupo familiar, e aí a gente, na semana que vem, no máximo, a gente possa falar, olha, a oferta referente ao manutenção da estância será tanto do grupo tal. Aí nós juntamos os três, fazemos a oferta da igreja. E da mesma forma, conferência em Vila Velha, grupo tal, vão ser tantos irmãos, conferência internacional, tantos irmãos. Assim, nós vamos poder nos organizar em função do retorno de cada irmão. Amém? Sim. Nós estamos focando essas duas reuniões, Vila Velha e Conferência Internacional. Não quer dizer que não vá ninguém para a Conferência de Jovens, não vá ninguém para a reunião das irmãs, mas nós estamos com o intuito de contratar ônibus. Amém? Vamos multiplicar em pequeno grupo e ter mais comunhão, ruminar essa palavra. Amém?